Como é que pode um país que fabrica avião, exporta tecnologia agrícola, é uma referência em tecnologia, não conseguir levar água e esgoto para as pessoas? O IBGE divulgou um novo panorama do saneamento básico no Brasil. Se a água abastece praticamente todos os municípios, 4 em cada 10 ainda não tem esgoto tratado. É cocô a céu aberto. Divulgado hoje em São Paulo mostra que a falta de acesso ao saneamento básico é algo que faz parte da vida de milhões de pessoas em todo o país. Olá, eu sou o Gabriel e aqui estou com a Manuela. Olá. E com a Franciele. Oi, gente. O tema deste episódio é saneamento básico. Segundo o IBGE, no município de Onápolis, apenas 38% dos lares têm a coleta de esgoto. A nível nacional, são mais de 100 milhões de pessoas. O que isso pode causar? Como a falta de saneamento afeta nas suas vidas? Olha, aqui para mim, pelo menos, as ruas fedem e as pessoas têm o costume de pegar os excrementos, né? Ou por meio de um cano, botar o cano já no córrego, e aí quando você vai passar para o outro lado, você sente aquele cheiro de excrementos, enfim, é terrível. Sem falar nas pragas, né? Barata, rato, até escorpião já apareceu aqui em casa. Sem contar que, além dessas pragas, a falta de saneamento influencia nas epidemias como a dengue, a chikungunya, o zika. Para este episódio, convidamos a professora Sandra Moraes. Ela que é técnica em química pelo Cefet, graduada em engenharia sanitária e ambiental pela UFBA, especializada em irrigação e gestão de recursos hídricos e mestra em meio ambiente, água e saneamento pela UFBA. Professora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, queridos. Como vocês estão? A gente está bem. Como é que está aí na vida na quarentena? Olha, muito trabalho. No começo foi muito difícil. Acredito que para todos foi muito difícil. Fiquei muito ansiosa, não vou mentir. Fiquei nervosa, chorei. Fiquei com pena das pessoas, das famílias. Fiquei muito preocupada. Mas depois a gente vai com a fé, né? E vai se adaptando e vai entendendo que a gente vive num mundo globalizado e tem que se adaptar e enfrentar os desafios. Então, prof, o que é saneamento? Sanear significa limpar, né? Sanear. Está relacionado com higiene. Então, o saneamento vai ser o conjunto de ações, né? Eu gosto muito da definição, na verdade, do professor Moraes. Ele fala bem assim, que é o conjunto de ações entendidas fundamentalmente como de saúde pública, que compreende o abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada e o conforto, com qualidade compatível com os padrões de potabilidade, a coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos e dos resíduos sólidos, drenagem urbana de águas pluviais e o controle ambiental de roedores, insetos, mintos e outros vetores e reservatórios de doenças. Então, nesse conceito, o saneamento ele se relaciona com a saúde pública, né? Mas basicamente o saneamento vai envolver 4 componentes: o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, né? E rurais também chama de urbanas, mas na verdade é pelo todo, não é só urbano não, o manejo de águas pluviais. Prof, existe a integração desses eixos? Então, esses 4 componentes, eles estão integrados porque todos estão relacionados com a água. Por exemplo, a gente capta a água do rio, né, dos mananciais superficiais, e aí essa água vai passar por uma estação de tratamento e vai ser distribuída à população. A população usa essa água se transforma em esgoto, e o esgoto deve também ser coletado e transportado, né, para uma estação de tratamento de esgoto e lançado, só que lança novamente no corpo d'água. E aí vem os resíduos sólidos. Se não for tratado adequadamente, vai gerar o chorume, né, vai ter contaminação também a partir dos dejetos, né, no corpo d'água, vai ter infiltração também desse chorume no solo, que pode atingir o manancial subterrâneo. E já a drenagem urbana é chuva, né? A gente precisa dessa chuva para alimentar os rios, para que a gente possa ter água.
E se não tiver drenagem urbana adequada, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter a mistura de esgoto com a água e vai ter vários problemas. Então, na verdade, cuidar de um setor sem cuidar do outro é um problema bem grave. A outra questão da integração é em relação aos setores que se relacionam com o saneamento, que cuidam do saneamento ou que é responsável pelo saneamento. A outra questão da intersetorialidade é em relação às políticas públicas, sociais, porque a questão da renda, emprego, educação, moradia e saúde estão todas relacionadas. E aí é preciso ter o diálogo entre esses setores que trabalham com esses componentes para que possa ter um sucesso realmente na gestão do saneamento. Professora, como a falta de água e coleta de esgoto podem trazer prejuízo às pessoas? Veja bem, a água é essencial à saúde, né? E a água, ela precisa estar adequada para o consumo humano. Para isso, é preciso ter um tratamento, no mínimo, uma filtração e uma desinfecção. E a água a gente precisa para tudo na nossa vida, para a higiene, para a limpeza, para cozinhar, para tudo. Então, imagine uma família sem água. Acho que vocês já passaram por uma situação de falta de água. Já passei, faltou água, não tem água, né? E a gente sabe como é difícil ficar sem água. Então, a água, sem água não vai ter higiene. A gente precisa de higiene, precisa de vida, precisa, né, ser nutrido pela água. E já a coleta de esgoto, não só a coleta, mas também o tratamento adequado desse esgoto. Mas vamos falar da coleta, que é o principal. Imagine um bairro que não tem coleta de esgoto. E esse esgoto está lançado a céu aberto. Então, vai causar o quê? Várias doenças, né? E a questão também do aspecto também, até a questão da autoestima, né? Um bairro que não tem, você não tem água, não tem esgoto, né? É muito ruim. E quando chove, o que vai acontecer? Vai misturar água de chuva, pode inundar as residências, as crianças se contaminam, né? Vai desenvolver vários vetores de doenças, como ratos, né? Animais que vão transmitir doenças, moscas, baratas. É muito negativo, né? Prof, e o que é a drenagem urbana e como a ausência dela podem trazer problemas? Então, de acordo com a Lei, né, Nacional de Saneamento, que traz os conceitos, inclusive também de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, que eu não citei ainda. Então, o abastecimento de água, só voltando, ele é constituído não só pelo tratamento da água e por chegar a água, né? É todas as atividades, infraestrutura, a manutenção, as instalações operacionais, né, que são necessárias ao abastecimento público. Então, é desde a captação até a irrigação predial. A mesma coisa o esgotamento sanitário. Ele não é só a coleta do esgoto, ele também inclui a questão do transporte, o tratamento, a disposição final, tá? Desde a irrigação predial até a destinação final, né, dessa água, ou do reuso também, porque agora, em relação ao esgotamento sanitário, a novo marco legal, que eu vou citar, ele traz a questão do reuso, que antes não tinha, assim, na Lei Nacional, né, de Saneamento. E a questão da drenagem urbana são todas as atividades, a infraestrutura, as instalações operacionais, né, de águas pluviais, ou seja, águas da chuva, o transporte dessas águas, a questão da detenção, retenção, que são maneiras de a gente impedir que essas águas inundem, para evitar as cheias. Pode também ter o tratamento dessas águas e também a disposição final também. Porque a questão da drenagem, a gente tem a microdrenagem e a macrodrenagem, que são a infraestrutura ali para poder receber essas águas, as canalizações, né, que vai existir para receber essa água da chuva e vai levar para tubulações maiores e até ser transportada de maneira segura. Então, quando não existe essa estrutura, essa infraestrutura, na verdade, o que vai acontecer? Ou ineficiente, como por exemplo, as pessoas pensam que asfaltar é muito bom, asfaltar de qualquer jeito é muito bom, porque está, né, deixando bonitinho, está tendo o transporte ali legal,
Mas o que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade das águas. Então, a impermeabilização também dos canais, dos rios, vai aumentar a vazão dessas águas. E aí, as cidades ou os bairros que estão adjusantes, que estão depois, recebem toda essa enxurrada. Então, até a nível de microdrenagem mesmo, a gente vê aqui em Eunápolis, quantas vezes uma chuvinha pequena, a gente não consegue atravessar a rua. Porque não tem, a pavimentação não é feita adequadamente, pensando na drenagem urbana para poder escoar essas águas. As bocas de lobo estão entupidas, né? Então, quando não tem esse serviço, essa infraestrutura de maneira adequada, vai acontecer vários prejuízos. Além também, pode ter água parada, né? Água parada, água que não escoa, que vai atrair mosquitos, né? Inclusive, aí tem doenças relacionadas como dengue, a chikungunya, que são transmitidas por mosquito, que eles precisam dessa água parada. Então, a gente precisa realmente cuidar dessa drenagem e pensar numa drenagem urbana mais sustentável, porque a que a gente tem tradicional não é sustentável. E por isso que toda vez que tem a chuva, toda vez que chove nessa época, vai ter inundação, vai ter prejuízos econômicos e também vai ter morte de pessoas, né? Além de doença, vai ter morte de pessoas. Toda vez que tem essas épocas, a gente vê, principalmente as pessoas que moram em locais de alto risco, né? Como as favelas, os pontos mais baixos, elas estão totalmente expostas a esse problema da chuva. Então, é necessário que se repense realmente a drenagem como algo sustentável, com amortecimento das cheias, com todo o uso a questão do tipo de permeabilização do solo que vai se fazer, para que possa ter infiltração e o devido escoamento. Prof, como podemos definir o componente de resíduos sólidos? A inexistência dele pode trazer quais problemas? Aí é o componente, né, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Então, esse componente ele é constituído pelas atividades de disponibilização e manutenção de infraestruturas, instalações operacionais de coleta, varrição manual ou mecanizada, o asseio, a conservação urbana, o transporte, o transbordo, o tratamento, destinação final adequada, né? Então, assim, são várias etapas para que a gente possa ter um manejo adequado dos resíduos sólidos. Então, a gente está acostumado a ter só o caminhão de lixo, né, coletando, não tendo lixo na nossa porta, está tudo bem. Ele leva, a gente não quer nem saber para onde vai e geralmente vai para onde? Para os lixões. Porque, infelizmente, mesmo com a lei, né, nacional de saneamento de resíduos sólidos, que colocou um prazo para que pudesse acabar com os lixões, sempre está prorrogando, e esse problema não acaba, né? E aí, lá tem muitos problemas de saúde pública, problemas de contaminação dos rios, problemas até de gestão mesmo do manejo, porque às vezes vai todo tipo de resíduo, inclusive de saúde, né, de metais, pilhas, etc., que não era para estar tudo junto, era para cada tipo de resíduo ter um tratamento diferenciado, existe legislação para isso. E tem a questão também muito grave dos catadores, que deveriam existir as cooperativas, eles deveriam ser funcionários, devidamente fardados, receber um salário adequado, receber capacitação, mas isso não existe. Mas o problema é muito grave mesmo. Se não existe nem a coleta, o que vai acontecer? Deixa o lixo na nossa casa, sem esquecer de levar o lixo. Imagine se você deixa 2 dias lá o seu saco de lixo lá, o que acontece, né? A questão do odor, a atração, no instante aparece barata, se tiver rato na vizinhança, eles vão ser atraídos, e tudo isso traz doenças, porque esses animais são vetores de doenças. A gente pode reaproveitar, eles podem ser reciclados, matéria orgânica pode ser feita compostagem, várias formas de a gente diminuir. A gente pode diminuir o nosso consumo, né? Mas porque não basta ter só o manejo dos resíduos, né? A coleta, a distribuição, não basta, é mais além, né? Quer dizer, então a gente pode gerar resíduo, e os aterros, como é que ficam? Eles têm uma capacidade máxima. O aterro é projetado por uma certa capacidade. Então a gente precisa repensar, não é só ter saneamento, é a gente também usar a água
os resíduos, né, de maneira mais sustentável. Mas para isso é preciso a integração. Quando a gente fala da integração, a gente pode pensar em educação ambiental, pode pensar em vários setores, até o SUS fazendo a parte dele, porque o SUS também cuida do saneamento básico. Muita gente não sabe disso, mas o SUS pode atuar dentro do saneamento básico, porque a saúde e o saneamento estão totalmente relacionados. Professora, quais são as doenças provenientes da falta ou da má administração do saneamento básico? Então, são várias doenças, várias. Eu vou citar aqui algumas, tá? Esquistossomose, a elefantíase, teníase, febre tifoide, poliomielite, que na verdade mas ela pode surgir, né? Mas foi erradicada devido à vacina. Disenterias, diarreias, leptospirose, amebíase, hepatite, malária, febre amarela, dengue, entre outras. São muitas doenças relacionadas, muitas. Então, assim, a cólera também, viu, gente? A cólera. Então, assim, são várias doenças, todas relacionadas com o abastecimento de água, ou esgoto sanitário, ou a questão dos resíduos sólidos, ou drenagem urbana, né? Além dos prejuízos, né? Não é só doenças, os prejuízos também econômicos, né? Imagina uma família, aconteceu uma vez aqui no Pequi, em Nápoles, choveu e não tinha esgoto, e aí a água entrou na casa da família com esgoto, né? Tinha criança pequena, foi um transtorno horrível. Mas o que acontece? Existem os organismos, né? As bactérias, os vírus, protozoários, eumintos, e eles estão presentes, né? No esgoto, né? E existem também os vetores de doenças, né, que são os ratos, baratas, moscas. A questão da cólera, eu lembro que a cólera foi assim, teve uma época, né, que foi bem difícil, porque estava atingido. E quem é que é atingido? É a população de baixa renda. Então, existem pesquisas que mostram que a maioria não tem acesso ao saneamento básico, principalmente as partes mais pobres, a área rural, tal. Nas cidades, grandes cidades, os subúrbios, e a maioria são que mulheres, negros, né, e pobres. Por isso que o saneamento básico, ele não é só uma área técnica, ele também é uma área social. Por sinal, a poliomielite, tá tendo vacinação de poliomielite aqui em Nápoles, tá? Então, leve seu filho no posto, que tá tendo drive-thru de vacinação, também tá tendo vacinação no posto, então, não só poliomielite, quanto sarampo. Então, já podemos, né, se você tiver uma criança, né, já evita esse problema. Professora, existe algum amparo legal, lei ou legislação para a regulamentação do saneamento básico? Então, não só né, não é só a regulação, né? No caso, nós temos a legislação, nós temos a Lei 11.445 de 2007, né, que trata do planejamento, a prestação de serviço, regulação, fiscalização e também a promoção da participação e controle social. Ou seja, as atividades de saneamento se dão nessas 5 etapas, né? Planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e a promoção da participação e controle social. Então, na Lei Nacional de Saneamento Básico, vai trazer orientações sobre essas 5 etapas, tá? Foi aprovado recentemente o novo Marco Legal de Saneamento, que é a Lei 14.026, que foi aprovada em 15 de julho de 2020. E essa lei, ela não exclui a Lei 11.445, mas ela atualiza o marco legal, porque a Lei 11.445 é o marco legal do saneamento. E a Lei 14.026, né, que foi aprovada nesse ano, ela atualiza o marco legal do saneamento, além de alterar, atribuindo à Agência Nacional de Águas, que agora não é mais a Agência Nacional de Águas, justamente por causa do marco legal, é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, agora, para regular o saneamento básico, vem a Agência Nacional de Águas. Então, é um dos pontos muito positivos que eu acho do novo marco legal. O novo marco legal ele trouxe pontos muito conflituosos, mas trouxe também pontos positivos. E um ponto positivo foi dar essa autonomia, essa tarefa, né, para a Agência Nacional de Águas, que a Agência Nacional de Águas cuida das águas, né, muito bem, fornece capacitação, assim, atua brilhantemente
né? Eu amo o trabalho da Agência Nacional de Águas e agora ela também vai cuidar do saneamento básico. Mas de que forma? Ela vai contribuir para que haja um entendimento melhor da regulação. Então, ela vai regular, mas ela não vai fiscalizar, mas ela vai ajudar na regulação. Ou seja, a regulação não é feita apenas por um órgão, não. Por exemplo, no estado da Bahia, a gente tem a AGESA. E eu pesquisei, eu só achei 3 agências reguladoras no estado da Bahia. Uma é a estadual, que é a AGESA, a outra é a de Salvador, o município de Salvador, e a outra de Feira de Santana. Ou seja, então, por exemplo, Eunápolis. Quem é que regula e fiscaliza? É a AGESA, que é estadual. Então, ela cuida de vários municípios. Só que qual é a função da ANA? Então, essa regulação ela estava espalhada por vários entes reguladores. Então, não tinha uma normatização. Então, vem a ANA. E a ANA vai ajudar a ter uma uniformização, ela vai ajudar ela vai capacitar, sem tirar a autonomia das agências reguladoras. Mas ela vai como se fosse assim, ela vai contribuir para que seja mais organizado esse serviço de regulação e fiscalização. Então, com o novo marco legal, né, do saneamento básico, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, agora passa a ter competência de editar normas de referência para o setor de saneamento. Então, no caso, ela não vai fiscalizar o serviço de saneamento, também ela não tem competência para aplicar penalidades, né? Essa é a atribuição das agências reguladoras, que podem ser municipais, intermunicipais ou estaduais. Difícil da nossa vida, a gente consegue fiscalizar da nossa casa esse saneamento? A gente pode fazer alguma coisa? Então, como eu falei antes, nós temos a agência reguladora, que é a AGESA, né, estadual. Então, o município de Eunápolis não tem uma agência específica, mas é a ela que se deve fazer as denúncias, tá? Então, a AGESA ela faz fiscalizações dentro de um cronograma. Inclusive, a de Eunápolis foi feita em agosto desse ano. Mas tem também as fiscalizações via denúncia, tá? Então, é o 0800 075 3226. E aí pode fazer as denúncias lá, certo? Inclusive, recentemente teve um município e tem a notícia lá que a agência foi lá fiscalizar devido a uma denúncia de um morador, tá? De água contaminada. A gente precisa saber, né, nosso direito e saber que a gente pode também fiscalizar. Só para fechar, algo importante. Não é só a gente fiscalizar os serviços prestados dos órgãos, do município, não. A gente também precisa se fiscalizar, principalmente em relação ao que a gente pode fazer. A gente pode, em relação a resíduos sólidos, a gente não pode sair jogando lixo nas ruas, né, e achar que é a obrigação da prefeitura limpar as nossas ruas. A gente também pode cuidar das nossas ruas. Eu acho que os bairros eles poderiam se unir nas associações e cuidar mais dos seus bairros. E aí, juntos, solicitar a prefeitura, entrar em contato com os vereadores para melhorar a situação. Muito obrigado, professora. Esse está sendo um dos melhores episódios. A gente se divertiu bastante. Muito obrigado pela participação que a senhora teve aqui. Foi muito, muito bom mesmo, viu? E vocês têm algum beijo para mandar para alguém? Vou mandar um beijo para todos os meus alunos, né? Um abraço. Um abraço para os colegas, nossos familiares, para todo mundo, né? Abraço virtual. E vocês, meninas? Um abraço, um beijo para os nossos ouvintes aqui. Muito obrigada por estar aqui mais este episódio com essa professora maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada, colegas, também. Obrigada. Eu só quero agradecer por todo mundo que está nos acompanhando desde sempre, nos dando força e nos incentivando cada vez mais. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. E agora, para terminar, a professora Sandra vai cantar uma linda música pra gente sobre saneamento básico. Lembrando que a música é de autoria dela, hein, gente? Então, gente, essa música aqui eu fiz, foi na disciplina de organização do saneamento, com o professor Moraes. E o professor Moraes, ele é um mestre, né? Assim, ele é doutor, mas estou dizendo assim, mestre no sentido de ser um mestre mesmo no saneamento. É Roberto Moraes. E aí, ele sempre, na disciplina deles, passava um trabalho criativo. E aí, a gente dividiu equipes e a gente tinha que escolher. E o contexto da aula era a questão
essa é a questão da integralidade mesmo, né? Saneamento, moradia, saúde. E aí nós fizemos um jornal. E aí no jornal eu fiquei responsável por fazer uma música. E eu pensei em fazer um repente. Eu tentei fazer esse repente, tentei fazer e não consegui. E aí quando foi na véspera da apresentação, eu consegui fazer essa música. Que trata justamente dessa questão, né? Saneamento, saúde, moradia, infraestrutura e das pessoas que precisam mais, tá? O nome dela é Canto de um Bom Lugar. Sonho com a casa pequenina, não importa o lugar. Sonho com a sala de visita, onde possa descansar. Eu quero tanto, tanto, tanto que não olho, não percebo os perigos que habitam no lugar. O desespero que meu coração devora, essa dor de toda hora de não ter onde morar. Eu moro em morro, até Baixada é caro moço, eu não tenho onde morar. Eu moro em morro, até Baixada e quase morro por não ter um bom lugar. Sonho com a água bem fresquinha, tenho certeza vai chegar. Posto saneamento e uma pracinha pra de noite passear. Mas eu aguardo todo dia, só demora, eu prometo ir embora, mas não tem como deixar. E eu pereço na pressa de todo dia, no lidar dessa agonia, o meu sonho é só morar. Eu moro em morro, até Baixada é caro moço, eu não tenho onde morar. Eu moro em morro, até Baixada e quase morro por não ter um bom lugar. Mas eu aguardo, seu moço, o político garboso que eu votei com tanto gosto, com esperança de melhorar. Eu aguardo saúde, moradia, saneamento e democracia. Receber conhecimento para eu saber cuidar do meu lugar. Eu aguardo, seu moço, fruto do seu estudo, vindo me ajudar. Então, um apelo aos políticos, um apelo aos engenheiros sanitaristas ambientais, um apelo aos técnicos ambientais que cuidem da população, que ensinem a elas, né, a cuidar do seu ambiente, e também dos políticos que estão exercendo seus cargos para que cuidem, né, da população, levando saneamento, moradia, saúde, né, educação ambiental. Uau! Gente maravilhosa! Perfeita! Obrigada. Ó, muito bom. Emocionante. Não, foi muito bom, professora, a música. Gabriel e Fran e Manu, é a primeira vez que essa música está sendo aí registrada, ela está sendo registrada agora, né, com vocês aí. Exclusivo. Né? Que honra, que honra. Foi só uma amostrinha, tá? Não ensaiei nem nada, mas enfim. É muito lindo, ó, professora, foi muito bom, muito bom. A gente no grupo, nossa, tava muito linda a sua voz. Vai ficar muito legal o episódio. Muito obrigado. Obrigada. Desculpa aí, gente. Não, foi ótima a sua fala. Assim, de gravar, de entrevista, nossa. É normal, eu também penso também. Eu quero tanto, tanto, tanto que não olho, não percebo os perigos que habitam no lugar. O desespero que meu coração devora, essa dor de toda hora de não ter onde morar. Eu moro em morro, até Baixada